Deus seja para sempre e eternamente louvado, Igreja de Cristo. Eu abençoo a toda a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja de Cristo, que o Senhor alcança todos os ouvintes que ouvem esta mensagem da cruz. Que a paz de Cristo repousa não só na minha vida, mas como na vida de todos aqueles que acessam essa verdade de Deus para suas próprias vidas. Em nome de Jesus Cristo, que haja libertação e cura, que haja transformação, que o poder da palavra venha penetrar, venha alcançar os 5 continentes desse mundo, e onde houver um coração aberto, disponível, atento, disposto a ouvir a mensagem da cruz, que a palavra penetra, que a palavra encontre caminho, que a palavra venha brotar, venha multiplicar os frutos da salvação. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha levantar a multidão de caídos e transformá-los numa geração de vencedores. Eu abençoo a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Meu Rei, meu Pai, consagra, Pai, a Tua palavra e fala conosco nesta hora. Igreja de Cristo, aqui no livro de Daniel, capítulo de número 3, a partir do verso de número 8, diz o subtítulo da palavra neste livro da lei. Amém? Aqui na minha Bíblia há um subtítulo por cima do verso de número 8 do capítulo de número 3, livro de Daniel. Glória a Deus. Diz abertamente: os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. Entramos aqui no verso de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Pega o espírito, igreja. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituístes sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto.
Verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. Até aqui. Igreja de Cristo, pega o espírito da palavra, porque nós vamos muito longe. Amém? Quando eu falo de que vamos muito longe, nós vamos colocar a mão na colmeia das abelhas. Nós vamos tocar no sobrenatural. Nós vamos tocar profundo no sobrenatural. Se prepara. Se prepara para viajar comigo. Para viajar comigo de boleia nesta palavra. Porque nós vamos acessar o sobrenatural agora. Talvez você tenha muitos anos de igreja. Talvez você diz ser convertido, ser cristão. Mas você vai saber quem é o verdadeiro cristão aqui. Talvez você, com as suas emoções, pensa que já está salvo. Conforme muita gente pensa que já está salva. Aceitou Jesus, foi batizado nas águas, está na igreja, faz as campanhas, propósitos, cumpre com tudo dentro da igreja e pensa que já está salvo. Igreja de Cristo, vale te dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou abertamente, aí nos seus evangelhos, Ele falou abertamente que o reino dos céus é tomado por esforços. Somente aqueles que se esforçam entrarão nele. Para você a dar entrada nos portões da salvação, você vai ter que pagar o preço. Você vai pagar o preço. Não caia nas emoções de muitos iniciantes na palavra, que dizem que já está tudo pago. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou. Não foi isso que Ele disse. Pega o espírito da palavra. Pega o espírito da palavra. Aqui no verso de número 8, diz abertamente: por isso, no mesmo instante, chegaram perto a alguns caldeus e acusaram os judeus. Já diz a palavra que eis que uma porta grande e oportuna se me abriu, porém há nela muitos adversários. Toda vez que você que é cristão, cristã, acessar uma porta aberta para a tua vida, oportunidades, cargos, funções, coisas boas para a tua vida, põe na tua cabeça que o inferno completo vai investir para te derrubar, para tirar você desse oásis espiritual que você está.
dessa dimensão, desse privilégio que você recebeu, os inimigos vão se levantar. Vão se levantar caldeus contra a tua vida. E eles vão se aproximar para te acusar, conforme eles acusaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles acusaram. Amém? E por que causa eles acusaram esses homens judeus? Amém? Porque eles tinham inveja da posição privilegiada que esses homens ocupavam. Amém? Por isso é que as suas palavras, elas eram carregadas de más intenções. Amém? E de muita crueldade, igreja. Por quê? Porque eles procuravam tirar a vida desses amigos de Daniel. Amém? Essa era a chance que eles tinham naquele momento. Amém? Que aqueles caldeus tinham. Eles precisavam daquela chance no momento para ir contra esses servos de Deus, conforme tem sido feito nos dias de hoje. Pessoas que procuram chances para tentar tirar você desse oásis espiritual que você está. Vão levantar calúnias, difamações, contendas, vão levantar mentiras, vão construir um castelo de mentira, só para tentar desgraçar a tua vida, uma infâmia completa contra a tua vida. Fica atento, igreja. Amém? Você deve saber, igreja, que mesmo nos dias de hoje, assim como nos dias do passado, quando nós nos dispomos a viver a nossa fé, uma vida de fé, você tem que saber que as forças espirituais do mal, que dominam este século, este mundo, elas vão se levantar contra nós. Por quê? Porque nós nos tornamos uma ameaça para os seus planos, para os seus projetos, para aquilo que eles tentam segurar e ocupar, para escravizar aqueles que são do bem. Se prepara, igreja. Vamos saltar aqui no verso número 17 e 18. Quando aqui eles falaram, quando esses judeus falaram aqui, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pega o Espírito, igreja. Pega o Espírito, porque isso aqui é muito forte. Amém? Deus seja louvado. Quando eles disseram assim, eis que o nosso Deus, a quem, pega o Espírito, eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Isso aqui não são todos os crentes cristãos que têm coragem de responder. Falam abertamente, mostram ousadia dentro da igreja, mas é fora das paredes da igreja que nós podemos ver quem é cristão e quem não é. Amém? Glória a Deus. Quando eles falaram, eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Igreja, com certeza, o rei Nabucodonosor, ele não esperava por uma resposta tão ousada como essa. Ele viu diante de si homens que não temiam as suas ordens e que estavam dispostos a morrer pela fé, pelas suas próprias fé. Pega o Espírito, guarda isso para toda a tua vida. A ousadia, a coragem, a ousadia e a coragem, elas são características inerentes a todas as pessoas nascidas de Deus. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele é ousado,
ele é ousado, ele carrega a intrepidez. Amém? Ele é ousado, carrega a intrepidez e ele é corajoso. Você lembra quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo? Depois que eles receberam o poder, acabou. Eles receberam aí a ousadia. Todo aquele que é cheio é ousado. Não é frouxo, não é covarde, não tem medo. Se for para morrer pela sua própria fé, crendo no Senhor, ele vai com toda a sua vida, com tudo que Deus colocou dentro dele. Amém? Igreja de Cristo, quando eles responderam desse jeito, dessa forma, eles acrescentaram dizendo: ainda que nos sobrevenha maus pensamentos ou sentimentos, isso também serve para nós. Ainda que nos sobrevenham maus sentimentos, maus pensamentos, por causa das palavras que o rei vai falar, tentando nos amedrontar, não tema. Porque o rei, aqui no verso de número 14, ele tentou mediar a fé deles. Amém? Ele tentou mediar a fé deles. Amém? Quando ele disse, é de propósito. Como quem dissesse, eu vos confiei tamanha missão, tamanhos cargos, tamanha confiança. Vocês estão zombando de mim perante todo o povo que treme e teme diante de mim. O que vocês estão fazendo é brincadeira, né? É de propósito. Mas só que ele estava lidando com pessoas que estavam levando as coisas de Deus a sério. Ele estava lidando com homens consagrados, separados, que estavam levando as coisas a sério. Que não levam as coisas de Deus na brincadeira, como muita gente tem levado as coisas de Deus na brincadeira. Não faça as coisas de Deus de brincadeira, igreja. Não faça as coisas de Deus de brincadeira. Ainda que venham sobre nós nos dias de hoje, estando nessa condição que eles tiveram, Igreja de Cristo, ainda que nos colocam pensamentos e sentimentos para intimidar a nossa fé, Igreja de Cristo, nós temos que saber em quem nós temos crido. Nós temos que nos manter confiantes e saber em quem nós temos crido. E se manter firme na fé para enfrentar os problemas. Amém? De cabeça erguida. Independentemente de ver ou não ver os milagres que poderão vir por detrás disso. Nós, como servos de Deus, devemos continuar confiantes. Devemos confiar com o nosso próprio caráter naquele que nos prometeu. Porque se ele prometeu, diz a palavra, ele é fiel para cumprir. Quando Deus promete, igreja, ele promete porque sabe que vai cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Poderá Deus prometer alguma coisa a nós homens mortais e não cumprir? Igreja de Cristo, pega o espírito da palavra. Quando eles falaram isso, o rei se apressou, dando ordem para jogá-los na fornalha de fogo ardente. E eles foram jogados. Agora vale te dizer uma verdade que está aqui. A palavra de Deus diz claramente, aqui no livro de Jeremias, amém? Aqui no livro de Jeremias,
capítulo de número 51, versos de número 21, diz assim: e por meio de ti despedaçarei o cavalo e seu cavaleiro, por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. Eu não sei quantos têm se levantado contra a tua vida, mas tanto aquele que vai lançar o decreto de acusação para prejudicar a tua vida, assim como aqueles que vão pegar em você para levar você, eles vão pagar o preço. Um preço muito alto. Olha o que diz aqui no verso de número 24 do livro de Jeremias 51. Diz assim a palavra do Senhor: e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia. Lembra de que nós falamos aí acerca dos caldeus? Deus dando resposta aqui no livro anterior: e pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Isto aqui que se fez aqui é uma profecia. Jeremias já havia profetizado que tais coisas aconteceriam, mas Deus falou claramente que ele pagaria, ele responderia em juízo contra esses caldeus que lá em frente intentaram uma maldade contra os ungidos de Deus. Porque esses homens, movidos pela fé, crendo no Senhor, cheios da presença de Deus, eles negaram se prostrar perante a um ídolo, preferiram a morte. Amém? Eles preferiram a morte. Vamos descer. Então, aqui, glória a Deus. Deus seja louvado. Aqui no verso de número 21, que diz assim: então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, amém? E seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. 22. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. Deus seja louvado. Igreja de Cristo. Quando eles foram atados e jogados dentro da fornalha de fogo ardente, diz a própria palavra que no mesmo instante o fogo matou aqueles que estavam a transportar os que estavam sendo condenados. Mas para os condenados, vale te dizer, igreja, pega o espírito da palavra. Amém? O fogo não teve poder sobre a vida deles. Quando lançam você cheio da presença, cheio de fé, cheio da crença, depositada no Criador, eu vou te dizer abertamente, eles podem lançar você na fornalha de um fogo ardente, mas já diz a palavra aí no livro de Isaías 43, versos 1 e 2, claramente, que quando passardes, está aqui, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo,
não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Igreja de Cristo, aqui no verso de número 5, diz assim: não temas, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente ao Ocidente. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir os deuses estranhos, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Igreja de Cristo, nós estamos a falar de Deus. Nós estamos a falar daquele que te prometeu. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele te prometeu. Não se preocupa com quantos vão se levantar, com quantos vão levantar uma infâmia, uma calúnia contra a tua vida. Não se preocupa, igreja. Não se preocupa como muita gente se tem preocupado. Igreja, quando você sabe verdadeiramente em quem você tem crido, você não se vai preocupar. Olha o que diz aqui em Salmos 118, versos de número 6 e 7 a 8. Diz assim a palavra do Senhor Deus: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre aqueles que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Amém? Tem muita gente que está dentro da igreja, fala com a boca, com a sua própria palavra, com os seus próprios lábios, fala que crê, fala que confia no Senhor, mas quando se levanta uma tempestade, quando se levanta algo que vai comprometer a sua própria vida, a sua própria salvação, a sua própria estadia naquele lugar, então coloca a fé no bolso, coloca a crença no bolso e se curva como cães rafeiros. Quando estão passando diante de cães de raça, ele encolhe a cauda e passa de largo, com a cara olhando no chão, e vai passando rápido. Depois que deixar aquele lugar, levanta a cauda. Assim tem sido muitos cristãos dentro da igreja, com nome de cristão, anos de igreja, mas são frouxos, covardes, medrosos. Mas quando você confia no Senhor, vem o que vier, se levanta o que quiser se levantar, você está confiante e continua em pé. Em pé, não tema e não treme diante deles. O rei deu ordens, sim, é normal que dê ordens, mas obedecer é no Senhor. Amém? Já diz a palavra, uma palavra que muitos cristãos têm defendido e querem levar essa palavra para trazer o conformismo no coração daqueles que estão cheios da ousadia, da presença de Deus, e por serem cabeças, por serem líderes, por estarem em frente de muitas ovelhas, eles levam na frente a palavra que diz assim, em Romanos 13, versos 1 e 2, que diz assim:
devemos respeitar as nossas autoridades. É claro, porque foram instituídas por Deus. Se é autoridade, é porque Deus instituiu. E eles merecem o respeito. Devem ser respeitados. Devem. Você deve saudar? Deve. Se você está nas fileiras, deve fazer a continência? Deve. Você deve respeitar. Eles aprovam lei? Respeita a lei deles. Mas, para o cristão, o obedecer é a Deus. Daí que muitos foram chamados com distintos cargos e a distintos serviços. Uns foram chamados para governar, para servir o povo. Outros foram chamados para julgar e vice-versa. Também do lado espiritual, uns foram chamados para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, obreiros, doutores, e assim vai. Cada um tem a sua própria honra. Cada um tem a sua própria honra. Cada um recebeu de Deus um dom, um talento. E naquilo que Deus colocou dentro de você, você vai aprimorar, você vai multiplicar, você vai fazer com zelo e com dedicação. Quem está separado para servir a Cristo, está separado para servir e sirva com zelo, com temor, com dedicação, com empenho, com toda a tua vida. E quem foi separado para a política, continua na política. Mas o santo não se mistura com o profano. Eis aqui a verdadeira fé, que se pode contemplar e se pode ver. O rei cria com as suas políticas uma cena diabólica, satânica, demoníaca, e decreta ali que todos deveriam se curvar perante aquilo. Aonde está a honra do Deus Altíssimo? É assim que muita gente faz. Porque está no poder, recebeu o poder, quer fazer todo mundo se curvar perante ele. Vale te dizer, você que tem esse tipo de pensamento, imbuído e bebido dos seus maus conselhos, através dos seus conselheiros, e querer fazer uma infâmia como esse rei fez, você vai pagar o preço. E será um preço que vai te custar muito caro. Porque se estamos aqui na terra, é porque Deus está lá no céu. Ele tem o domínio nos céus, na terra e debaixo da terra. Estamos juntos na terra, sim, mas nós não estamos misturados. Se eu devo te respeitar, você também deve respeitar a minha obediência a Deus. Você não pode misturar. Você não pode querer fazer aquele que Deus separou como vaso para ser escravizado na tua mão. Você vai pagar um preço muito alto. É assim que muita gente que não tem um entendimento, o conhecimento da palavra, se curva perante as leis de nações. Meu amigo, meu amado, se você foi separado por Deus para servir, sirva com zelo, com dedicação, com temor, com toda a tua vida. Para você que é cristão, Atos 5, 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A palavra, ela te defende abertamente. Aqui em Salmos diz abertamente, verso 8, melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Amém? Melhor confiar no Senhor do que confiar aonde? No homem. Amém? Glória a Deus. Agora vê o que está aqui no livro de Salmos 40, versos 4. Diz assim a palavra na minha Bíblia: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira.
Você que é cristão, separado por Deus, para levar a verdade, para ensinar o povo nos caminhos da salvação, também se curva perante a mentira, perante o engano. De que lado você está? Qual é o teu papel? Quem é o teu Deus? Jesus disse: oxalá que foras quente ou frio, e não morno. Quem são os crentes mornos? São os que ficam em cima do muro, um muro que já está ocupado, e quem é o dono do muro é o diabo, o morno. Um pé na igreja, um pé no mundo, e ainda diz: não, temos que jogar no seguro, como me disse aí alguém em tempos, tentando me convencer: temos que ter a fé inteligente. Qual fé inteligente? Qual tipo de fé inteligente? Fé inteligente tem que jogar no seguro. Jogar no seguro quer dizer, um pé na igreja, um pé no mundo. Meu amigo, minha amiga, cuidado. Se você tem esse tipo de crença, se você tem esse tipo de fé, se você tem usado esse tipo de atitude, cuidado. É melhor você colocar em ordem a tua vida. É melhor você colocar em ordem a tua vida, porque você está descendo ao precipício. Você está colocando cordas nas suas próprias pernas, que vão levar você a cair. Eu quero falar aqui abertamente, voltando ao começo da ministração dessa palavra, quando falamos aqui no verso de número 8 do livro de Daniel, capítulo de número 3, falamos abertamente que caldeus, eles se levantaram para acusar os judeus. Vamos entrar agora no teor da mensagem. Eu quero que você abra os teus ouvidos para ouvir. Igreja de Cristo, tem muita gente que abriu canais no YouTube, pessoas que abriram canais para divulgar manchetes, problemas, vergonha, pecados dos outros, e ganham com isso ibopes, likes, muitos subscritos, pessoas que são da igreja, mas com espírito de fofoquice, com o mesmo espírito do diabo, pessoas que estão na palavra, mas que também gostam de acessar essas coisas. Disse-me, pessoas que abrem um canal para apresentar os podres, a queda, a caída dos outros. Vale te dizer abertamente, você que tem esse princípio, eu quero falar abertamente com você. Se você é cristão, se você diz servir a Deus, presta bem atenção nessa palavra. Já vale te dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo disse abertamente: ai daqueles através dos quais os escândalos vêm. Igreja de Cristo, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que é necessário que o escândalo venha à tona. O escândalo tem que vir à tona. Sim ou não? Por quê? Porque certamente, já diz a própria palavra, que não há nada que seja feito às escuras que a luz não venha revelar. Em outras palavras, não há nada em oculto que não seja revelado. Não há nada em oculto que não seja revelado. Pega o Espírito. E Jesus, ele assevera claramente, aqui no livro de Mateus, capítulo de número 18, versos de número 7. Ai do mundo,
por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Agora, pega o espírito da palavra. Há duas formas de escândalos que têm vindo ao mundo. Eu vou te explicar quais são. A primeira, através do próprio agente do escândalo. Aquele mesmo que se escandalizou é o agente, é o dono do escândalo. Quem é o segundo? Espero que não seja você. O segundo é através dos noticiadores do escândalo. Aqueles que publicam os escândalos de quem se escandalizou. Aqueles que publicam o escândalo de quem se escandalizou. Aí publica, aí abre um canal, espalha para que toda a sociedade possa acessar e ver aquela vergonha. Você vai pagar o preço. Você que é pastor, você que é cristão, você que está abrindo canais para publicar as coisas dos outros, a sujidade dos outros. Eu quero dizer para você, primeiramente Jesus Cristo falou abertamente que ninguém é bom. Nós podemos ser excelentes, podemos estar no limiar daquilo que o Senhor precisa, caminhando no bom caminho, fazendo a vontade dEle e sermos separados por Ele, e sermos vasos. Mas, se tem alguém que é bom, só Jesus é bom. Porque Ele mesmo com a sua própria boca falou que ninguém é bom. Então, se você não é bom, por que você perde tempo escandalizando a vida dos outros? Você lembra quando Noé trouxe o escândalo para a sua própria casa? Você lembra? Os seus próprios filhos tornaram ainda mais grave quando o seu próprio filho Cã, ele tornou ainda mais grave aquele escândalo. Quando expôs a nudez de seu pai, do qual ele foi punido pelo Senhor. Amém? Certamente, Igreja de Cristo, quando Cã expôs a nudez de seu pai, ele foi mostrar para os seus 12 irmãos. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Cã viu a nudez do pai, viu o pai descomposto. Ao invés de cobrir a nudez do pai, ele vai expor a nudez do pai perante os seus 2 irmãos. E estes, por sua vez, vêm com uma capa e cubram a nudez do pai. E quando o pai se recompõe, eles levam o pai às claras. E o pai, olhando para tudo isso, ouvindo tudo isso, o pai enfureceu-se. E este mesmo pai, Noé, ele amaldiçoou Canaã. Quem é Canaã? A descendência de Cã. E essa maldição, ela pegou. E ela desceu. Essa maldição desceu. Então, os escândalos não vêm de hoje. E essa maldição que foi lançada por Noé, permitida por Deus, essa maldição pegou até hoje. Até hoje existem muitos cães no seio de todas as famílias. Os cães estão lançados, atirados na sociedade para escandalizar até pessoas que dizem servir a Deus, obedecer. Pessoas que dizem que aceitaram a Cristo também estão no mesmo pacote, no pacote dos cães. Nos pacotes dos cães, que hoje se tornaram Canaã. Certamente, o diabo, Satanás,
ele se delicia com a queda de um filho de Deus. O diabo, quando um servo, um filho de Deus, ele cai na fé, o diabo se delicia, o diabo se alimenta, o diabo come, o diabo, ele já tem o seu apetite aberto. Quando um servo de Deus cai, transgride, o diabo se delicia com aquela queda, amém? Do servo de Deus. Ele se delicia. Mas vale te dizer, igreja, no entanto, ele se esbalda quando os próprios irmãos do caído. Vê só, o diabo já se delicia, ele gosta, ele vê aquilo e se agrada. Agora, quando os irmãos, pela fé, os irmãos daquele que caiu, expõem a nudez do pecado cometido por este, então, esses são considerados como aliados do diabo. Se quem pecou já está sob juízo, porque aquele que pecou, ele já está sendo julgado pela sua própria consciência. Quando a pessoa transgride, viola os preceitos, os mandamentos de Deus, ele já se sente julgado, acusado pela sua própria consciência. E o diabo sabe que ele caiu. E ele também sabe que caiu, que transgrediu. Agora cabe ele se voltar para Deus. Aquilo que ele cometeu às escuras, ele próprio vai trazer à tona. Porque diz a palavra que não há nada em oculto que não seja revelado. Ele já está sendo julgado em seu próprio juízo. Agora, Igreja de Cristo, por que acrescentar dor a toda a família de Deus? Quando Saul e Jonatas caíram no campo de batalha, Davi levantou uma lamentação e declarou ao tempo que pediu, exclamando: a tua casa, ó Israel, foi morta sobre os altos, como caíram a seus valentes. Não o noticieis em Gade, nem o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Devíamos chorar e lamentar quando um valente do reino cai. Igreja de Cristo, eu falo para pastores, falo para líderes de ministério, eu falo para cristãos, pessoas antigas e novos, recém-convertidos. Eu falo para a igreja de Deus. Não estou aqui a falar para o mundo. Eu estou a falar para a igreja de Deus. Nós, igreja de Cristo, devemos chorar e lamentar quando um dos valentes do reino cai. Igreja, quando um pastor cai, um líder de ministério cai, não é para você ficar alegre, jogar pedra, maltratar. Eu vou falar abertamente. Houve um líder que liderou um certo ministério em África, que Deus fez milagres, prodígios e maravilhas, usando a vida dele em suas mãos. Esse homem brasileiro foi muito usado, e foi através dele que a minha alma foi alcançada por Deus. Mas esse homem,
não teve uma boa retaguarda de oração. Você pensa que quando você está fazendo as coisas de Deus, o diabo não vigia a tua vida? Ele vigia. Ele espera o momento certo para te fazer cair. Faltou a vigilância. Sim. Só que muitos o escoltavam para cair. E quando acionou, quando se viu que havia cometido, este homem, ele teve a coragem que nunca nenhum outro homem teve. Tirando o Jim Swaggart. Jim Swaggart, o americano, trouxe a público o que fizeram no oculto. Pois havia caído, mas se levantou. Deus o levantou. Deus aprende, igreja de Cristo. Deus é o que ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Deus disse abertamente na sua própria palavra: e o meu justo, ele cairá até 7 vezes. De todas elas, eu o levantarei. O cair, diz a palavra, é do homem, mas o levantar é de Deus. É Deus quem levanta aquele que caiu. Quantas vezes Davi caiu? Deus não levantou ele? Mesmo até no dia em que Davi caiu no eixo do adultério, ele se redimiu, se apresentou, confessou, se humilhou, escreveu o Salmo 51, confessando que já vem de uma geração que deu legalidade a esses espíritos. Eu falo para você que só sai acusando, condenando, julgando pessoas. Para com isso. O mundo inteiro jogou pedras ao bispo João Leite, mas esqueceram dos feitos de Deus na vida dele. Foi por esse homem que Jesus me alcançou. Não foi por outro homem covarde. Foi pela ousadia que Deus colocou nele, para sair de tão longe, para alcançar a minha alma. E hoje eu me levanto para pregar com intrepidez, ousadia. Para com isso, igreja. Para com isso. Esse homem teve coragem. Mesmo quando caiu, ele apresentou a cara dele para toda a sociedade, para todo mundo. Mas eu vi o arrependimento nele, sincero e verdadeiro. Não sou Deus para condenar, não sou Deus para julgar, nem para justificar. Eu venho te dizer, você que é cristão, para com isso. Deixa com que o mundo julga. Fala o que quiser falar. Mas você que é cristão, não aponta o dedo. O cair, já diz a própria palavra, é do homem. Não estou a incentivar pessoas a cair. Não isola as palavras. Não estou a incentivar pessoas, líderes, pastores a cair. Eu incentivo a vigilância, porque o apóstolo Paulo nos exorta à vigilância. Caiu, se redimiu, confessou publicamente. Isso é que é confessar, porque muitos estão aí no camarim, muitos estão aí pecando, subindo no púlpito, subindo no altar, na frente de um púlpito, pregando e ministrando, pegando na cabeça de pessoas, mas já caídos no pecado. A maioria estão assim, encardidos,
sujos. Ah, mas você fala assim, eu falo abertamente. Eu falo abertamente. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu já experimentei de tudo quanto é dor nessa vida. E foi bom antes de conhecer a Cristo. Porque hoje eu tenho ódio do inferno. Tenho ódio do próprio diabo. Meus amados, ainda que a gente peca no tropeçar de uma palavra, num olhar, num caminho, nós devemos saber que o único que é bom e perfeito é Deus. Por isso nós nos arrependemos todos os dias, por um olhar, por alguma palavra maldita, por tudo aquilo que serve de tropeço, de laço, para nos fazer tropeçar no percurso da caminhada. E eu quero te dizer abertamente, para com isso, Igreja de Cristo. Para com isso. Para! Para com isso. Para de apontar dedo. Para de condenar. Quando Pedro negou ao Senhor Jesus Cristo 3 vezes, e se arrependeu, não foi perdoado? Não diz a própria palavra, o próprio Cristo falou: se me negardes diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Quem falou aí? O próprio Filho de Deus. E o que ele falou aí é lei. Quantos negam Jesus diante dos homens? E fique sabendo, você que está nessa linha, nessa condição, você já está negado diante do Pai. Você não vai acessar as portas da salvação. Mas Pedro, ele negou até que o galo cantou. Ele se redimiu. Ele se arrependeu. Recebeu a misericórdia de Deus. Jesus disse: mais bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tomé duvidou da ressurreição de Cristo. E Jesus disse abertamente: aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Tomé recebeu o quê? A misericórdia. Sim ou não? Só que Judas não teve a mesma coragem que Pedro teve. Preferiu enforcar-se, como muitos covardes que depois que pecam se isolam, saem da igreja, deixam as vestiduras, mas ele esquece que mesmo deixando, a unção ainda está dentro dos seus ossos. E vai ser cobrado por isso. É atormentado pelo diabo, sim, porque transgrediu e pecou. Mas precisa se livrar desse tormento, confessando e recebendo de Deus o perdão. Porque depois que Deus te perdoa, meu amigo, minha amiga, acabou. Não tem mais nenhuma acusação que pode fazer frente contra a tua vida. Mas muitos preferem se isolar, jogar a toalha e se esconder, e andar de cabeça baixa. É tudo isso que o inimigo gosta. Amém? Então para com isso, igreja. Você que está nesse caminho, divulgar. Eu falei para um ativista, para alguém que criou um canal aí, indo buscar as quedas de pastores, levando mais longe, assado cozido. Olha quem está a acusar. E eu estou a ver a vida dele no espírito, cheio de pecado, com antecedentes de masturbações e tudo que não presta, mas está lá a condenar. Se você não parar com esse teu ato de condenar pessoas, você já tem a tua passagem
garantida para descer. E não estou a falar de descer apenas a sepultura. Você vai descer no inferno. Porque se há um juiz que deve julgar e condenar, não é você. Não é você. Deixa com que o próprio Deus condena. Deixa com que Deus faça o seu próprio serviço de juiz. Ele disse abertamente: não julgueis, para que não sejais condenados. Quer julgar? Vá em frente. Mas se prepara. Você vai se lembrar de que um servo de Deus te advertiu isso enquanto estavas na terra. Deus seja louvado. Glória a Deus. Bispo João Leite, repousa no Senhor. Descansa a tua alma. Repousa no Senhor. Ergue a tua cabeça e anda. Há muito que Deus tem me cutucando para falar uma palavra a respeito dele. Não deixa com que o mundo venha fazer você sentar na cadeira. Davi caiu, mas apresentou-se. Quem não sabe que ele caiu? Até os incrédulos sabem que Davi caiu. Sua vergonha foi exposta ao mundo. A tua também foi. O mundo viu, comentou, criticou, ficou desiludido. Muita gente caiu, apoiados no homem. Mas sua atitude de trazer à tona o que você fez no oculto chamou a atenção de Deus. Isso é atitude. Isso é prontidão na vida daquele que foi chamado e se prontificou. Eu caí e me arrependo. Toda a culpa que foi jogada sobre as tuas costas, meu querido e amado, seja livre. Seja livre! E aliás, até porque o Espírito já testificou no teu coração que você foi perdoado. Não duvida desse perdão, porque eu também recebi. Não tenha medo, porque o mundo jaz do maligno. Pessoas que só saem criticando, falando mal, criticam tudo quanto é gente. Caçadores de defeitos, raças de víboras, escribas e fariseus modernos, doutores da lei, lei moderna. Vocês vão arder no inferno se não deixarem esse caminho. Deus seja louvado. Então, nós devemos chorar e lamentar quando um dos valentes do reino cai. É para chorar e lamentar. Não é para colocar mais ele no fogo. Aí a pessoa cai, ainda joga mais ele no fogo. O reino das trevas, disse Jesus, que é um reino organizado. Porque se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Por que que eles são um reino organizado? E vocês cristãos, ao invés de se organizarem melhor, para melhor reinar, basta um caiu, ficam como aquele bando de hienas. Ficam como um clã de hienas. Quando uma tem ferida,
outras comem a que está ferida. Não era para lutarem para curar a ferida da outra? Ao invés de escoltarem, ajudar com que esta se cura, ganha forças. Eles não, eles comem a que está ferida. Por isso é que Deus falou abertamente que os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Só sabem criticar. Um escândalo dentro da igreja, a própria igreja, ao invés de cobrir, coser, reparar aquela brecha, aquela ruptura, eles é que levam mais aquele escândalo onde? Ao mundo. Meu Deus, que tipo de cristianismo é esse que as pessoas estão servindo? É melhor vocês deixarem as igrejas e ficam nas vossas casas. Raças de víboras. Deus seja louvado. Então, que benefício pode haver na queda de um filho de Deus? Nós deveríamos chorar e se lamentar quando um dos valentes do reino cai. Agora, a pergunta que eu faço é essa aqui. Que benefício pode haver na queda de um filho de Deus? Quando um soldado nas fileiras cai, no percurso da batalha, Igreja de Cristo, é o seu próprio exército que sofre a baixa. Então, se somos um exército, nós estamos a marchar para alcançarmos a vitória, a salvação do reino, o resgate das almas que estão aprisionadas nas cadeias do inferno. E um soldado no percurso da caminhada cai. Para quem vai ser a baixa? Para o soldado que caiu. Ele cai, está ferido. Vamos marchar, vamos deixar o ferido aí, para que o inimigo venha e acaba tirando investigações dele e acaba matando ele. Quem perde? Se os segredos codificados que o exército usa, aquele soldado também tem, por que deixar aquele soldado ferido no caminho? Mas muita gente que não tem juízo, que não pensa, prefere deixar o soldado ferido e caído, até que o inimigo vem, retira dele as informações cabíveis e depois o mata. E depois vai derrotar o exército que se apartou desse soldado ferido. Para quem vai servir a baixa? Amém? A baixa vai para o próprio exército. Esse exército é que vai sofrer a baixa. Deus seja para sempre e eternamente louvado. Então nós devemos clamar ao Senhor Jesus Cristo devido a tamanha desgraça. Se aconteceu, devemos nos posicionar. Devemos nos posicionar e clamarmos ao Senhor para que nos dê força, para que nos ajude no percurso da caminhada. Se um soldado caiu, o Senhor nos ajuda. É um cristão, é um combatente de Cristo que caiu. E Deus vai dar um escape, uma solução. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Agora, é verdade, e eu também fico triste em ver explicitamente divulgadores dos pecados alheios. Você que é divulgador dos pecados alheios, tem muitos pastores. Tem muitos pastores que para ganhar ibope, acenos, likes no YouTube, talvez porque esfomeados que são, dependem de falar mal, mostrar a nudez dos que são da igreja, para ganhar alguma coisa.
Mas eu vou te dizer uma coisa. Você, ao invés de difamar cristão, o outro cristão, ora por ele, intercede por ele, põe o teu joelho no chão, diz: Senhor, eu não me levanto desse chão, até que o Senhor me responda. Levanta aquele que caiu, desperta aquele que está longe, aquele que está na cegueira. E Deus, ouvindo você de oração e vendo você de joelhos dobrados, Deus vai visitar aquele que caiu e vai lhe dar um despertamento. Deus vai lhe despertar e lhe acordar. E ele saberá que há uma intercessão fora do normal que está intercedendo pela vida dele. Porque, amado, quando um valente de Deus cai, só Jesus para contemplar. Só o Senhor Jesus Cristo para contemplar. Amém? E ter misericórdia. Cuidado quando você vai divulgar os pecados alheios. Agora, tem gente que empreende tempo precioso para descobrir e expor os erros dos outros. Também tem. Pega tempo para empreender e descobrir os erros dos outros. Caçar defeitos. Quer dizer, uns caçam talentos, outros são caçadores de defeitos. Se você está nessa lista, vale te dizer hoje, abandone esse caminho. Senão você vai ver a tamanha mão de Deus para pesar sobre a tua vida. Você vai sentir o peso da mão de Deus. Assim te alertei, Igreja de Cristo, porque Deus não é homem. Deus é o justo juiz, que a um abate e a outro exalta. Deus jamais vai inocentar os culpados. Jamais. Livro de Naum, capítulo de número 1, versos 2 e 3. Leia aí. Deus jamais inocentará os culpados. Jamais. Ele é tardio em irar-se, mas jamais inocentará os culpados. Agora, a pergunta é, para você que granjeia empreende tempo para descobrir os erros dos outros, o que é que você ganha com isso? O que é que você ganha com isso? Vou te responder abertamente. Na verdade, não é você quem ganha. Você até pensa que estás a ganhar com isso. Ser famoso, conhecido, vai ter muitos seguidores. Um bando de endemoniados a te seguir, dando likes, joinha, tudo isso. Mas na verdade, sabe quem ganha com isso? É o próprio Satanás, o próprio diabo e o seu mundo incrédulo é que ganham com isso. Porque você se tornou um agente voluntário para trabalhar para as trevas. Agora, se os escândalos virão à tona de qualquer jeito, que não venham ser através de mim. E eu aconselho que também não venham ser através de você que é cristão. Que o Senhor me livre e te livre, cristão, de ser um agente promotor de escândalos. Mas que também me livre de expor os escândalos ao mundo, cujo o príncipe deste mundo, Jesus falou abertamente que é o diabo Satanás. Pois, pega isso, igreja. Ambos são pedras de tropeços. Tanto aquele que escandaliza, como aquele que é o príncipe, que é o Deus deste século,
Ambos são pedras de tropeço. O diabo já tem munição, igreja, já tem armamento demasiado para disparar contra o próprio povo de Deus. Não é mais necessário que eu e você venhamos fornecer armamentos pesados e munições para o inimigo disparar contra os nossos irmãos na fé, contra os nossos irmãos em Cristo. Amém? Os que se alegram com a queda e exposição dos pecados, erros dos filhos de Deus, são adoradores do diabo. Todo aquele que se alegra, se contenta e expõe a nudez dos filhos e servos de Deus, são adoradores do diabo. Aqueles que caem, aprende bem, aqueles que caem na transgressão do pecado, eles alegram o diabo com aquele ato. Atenção, aqueles que caem no ato do pecado, que transgridem, eles alegram com aquele ato o próprio diabo. Mas os que espalham o escândalo, aqueles que espalham o próprio escândalo daquele que caiu, esses servem, são serventes, são agentes do próprio Satanás. Pega isso para toda a tua vida. Todo aquele que espalha o escândalo daquele que caiu é servente, serve ao diabo Satanás. Se você não pode ganhar de volta aquele valente que caiu, o conselho que eu vou te dar, igreja, não termine de destruí-lo. Se você não pode ganhar aquele que caiu, você não consegue levantar ele, então não termine de matá-lo. Porque aquele que espalha, que escandaliza, que divulga, que infama, ele está matando. Como muita gente disparou pesadamente contra a minha vida. Mas todo o escândalo que foram levantando contra a minha vida, toda a infâmia, calúnia, difamações, tudo isso que fizeram contra a minha vida, só me ajudou a chegar até aqui. E eu não me vanglorio pelo título, porque título não salva. Eu me vanglorio pelo nome inscrito no livro da vida. É o que mais interessa. Quanto mais pedras jogam, eles estão fazendo a escada para eu chegar até lá. É normal que atiram pedras, porque quanto mais jogavam pedras em Estevão conseguia ver o céu aberto. Ele viu Deus ainda em terra e viu Jesus à destra do Pai e pediu por misericórdia: não lhes impute, Pai, este pecado, pois não sabem o que fazem. Amém? Glória a Deus. E também não desgrace toda a família de Deus. Não façamos do diabo e dos incrédulos juízes da casa de Deus. O que muita gente faz? Tem pessoas que servem a Deus, mas ainda vão se consultar na casa dos demoniados. Vão buscar consenso numa sentada com pessoas demoniadas. A transgressão aconteceu dentro da casa de Deus, querem buscar conselho diante das sentadas familiares. Olha só, olha a cegueira desse povo. É assim que muita gente anda. Amém? Glória a Deus.
Antes, tratemos com temor e tremor de corrigirmos-nos e exortarmos-nos em amor. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, verso de número 15. Mateus 18, versos 15. E assim, é assim que Jesus ensina a tratar com os irmãos que pecaram. Caso tal irmão resista à exortação para que se arrependa e deixe o pecado, toma contigo uma ou duas pessoas, irmãos na fé. Mateus 18, 16. Buscando convencê-lo de seu mal e da sua necessidade de conserto com o Senhor. E se ainda assim o que pecou não reconhecer o seu pecado, olha o que Jesus manda. Ele não está a dizer que se o irmão pecou, você tem que divulgar já na mídia. Escandaliza. Ele está dando uma tarefa. Começa do versos 15 do capítulo 18 de Mateus e vai indo até ao verso 17. E tem mais outro livro, que é o livro de Lucas. Ele não está mandando que você tem que escandalizar, tem que expor. Não. Está a dizer, se errou, vai ter com ele. Fala com ele, se não te ouvir, busca outro irmão na fé. Leva duas pessoas. Fala de novo com ele. Não está te ouvir, vai buscar o presbítero. Até que este se renda. Divulgadores satanistas, com nome de cristão, o vosso trabalho, o vosso empenho tem que ser esse. Vão buscar, resgatar aquele que caiu. Não é infamar, sujar, exterminar, acabar de matar. Não é isso que o Senhor manda. Glória a Deus. E se ainda assim o que pecou não reconhecer o seu pecado, leve o caso dele à igreja. Mateus 18, verso 17. E não desconsideremos a exortação do Senhor quanto a esta questão. Porque vês tu o argueiro... Pega o espírito. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como podes dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu, hipócrita, disse Jesus. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Lucas 6, versos 41, 42. No entanto, não sem lamentação e choro. E como Davi, não o noticiemos ao mundo, nem aos filhos da perdição. Se eles hão de saber que não sejamos nós, igreja, se o mundo tem que saber do escândalo de um irmão, que não sejamos nós, os mensageiros. E lembremos-nos das palavras do nosso Senhor, quando disse: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vou repetir: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você não tem misericórdia com teu irmão, por causa de um erro que cometeu, de um pecado, de uma transgressão, você o expõe
o entrega ao diabo. Vê quantos cristãos estão a matar os outros cristãos. O diabo não se tem dado muito trabalho, porque já tem pessoas com nome de cristão que trabalham para ele dentro da igreja. Tem muitos obreiros do diabo. Quando falo de obreiros, não é apenas o título, porque tem de pastores para outros títulos que trabalham para Satanás. Tem irmãos que não estão em concordância, irmãos que se condoem com o ministério do outro irmão. Mas vale te dizer que a palavra diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E não hajamos como os fariseus, quando advertidos pelo Senhor Jesus Cristo. Ai de vós, pois, tendo negligenciado os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso não está na tua Bíblia? E atentemo-nos para a palavra de Pedro, quando escrita sob inspiração do Espírito Santo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre, amém? O amor cobre uma multidão de pecados. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Deus seja para sempre e eternamente louvado. Glória a Deus. Muito obrigado, Igreja de Cristo. Eu espero ter compartilhado um ensino, uma mensagem, uma palavra riquíssima. Riquíssima. Para que você seja salvo, seja salva. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu abençoo a todos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, fica na paz, igreja. Shalom.